Olá, seja bem-vindo ao canal Rancho da Matemática mais uma vez, com o curso de Matemática do Ensino Médio com o professor Sinamon. Vamos dar continuidade à matemática financeira com o Exercitando a Mente com juros simples. Antes de executar a questão, gostaria que você se inscrevesse aí no nosso canal, né? Compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e dê um like aí nos vídeos. Nona questão. Determine o montante de uma aplicação de R$5.000 a taxa de 2% ao mês durante 2 anos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é coletar as informações. Então, capital, juros, taxa e tempo. Então, tem que ver o que a questão fornece, né? Quando ela diz o seguinte, determine um montante. Então, nessa questão, vai exigir um item a mais. Determine o montante de uma aplicação. Então, montante é o que ele está querendo saber. Aplicação de R$5.000. Então, R$5.000 é exatamente o capital. A taxa de 2% ao mês. Então, taxa de 2% ao mês. Durante 2 anos. Então, o tempo são 2 anos. Então, primeira coisa que você tem que observar, ele não forneceu, né? Não forneceu aqui o juros, né? E se você lembra muito bem, o montante é igual ao capital mais os juros. Só que tem mais uma coisa que você tem que observar no problema. Tem mais uma coisa para você observar no problema. A taxa está ao mês e o tempo está ao ano, tá? Então, nesse caso, podemos transformar o ano, né, para mês. Então, aqui vai dar exatamente 24 meses. E a taxa, para fim de cálculo, você vai usar 0,02. Por quê? Porque a gente pega 2 e divide para 100. Então, o primeiro passo, antes de calcular o montante, é você achar o juro. E para resolver os juros, a gente usa a fórmula J é igual a C vezes I vezes T. Então, vamos lá. Quem é meu juro? Eu não tenho, né? Eu não tenho juro. Mas eu tenho o capital, que são 5.000, vezes a taxa, que vai ser 0,02, vezes o meu tempo, que vão ser 24 meses. Então, se você pegar 5.000 e multiplicar com 0,02, você vai ter aqui exatamente R$100. Multiplicado por 24, que são os meses, você vai ter exatamente R$2.400. Então, pequena parte do problema já foi resolvido. Nós já temos agora os juros. Então, o que ele quer é o montante. Está aqui, ó, montante. Então, o montante, como eu já escrevi aqui na parte superior, está dizendo que é o quê? É o capital mais os juros. Então, montante é capital mais juros. Então, quem será o montante? O capital eu tenho, que é R$5.000, mais o montante que deu ali 2.400. Somando tudo, nós chegamos a um montante de R$7.400. Então, solução do problema, tá? Então, o montante da questão é R$7.400. Por quê? Ele dizia assim, determine o montante de uma aplicação de R$5.000 a taxa de 2% ao mês durante 2 anos. Então, transformamos a taxa, que deu 0,02, e o tempo, que são 2 anos, dá 24 meses. Montamos aqui na fórmula para encontrar os juros, achamos R$2.400 de juros, e depois montamos na fórmula do montante, que é capital mais juros, e achamos R$7.400. Então, vamos para a segunda questão, que nesse caso agora é a questão número 10. A questão número 10, ela também vai exigir uma pequena interpretação. Sabendo que um capital foi duplicado em 8 anos. Então, foi duplicado em 8 anos. A juros simples, a que taxa foi empregado esse capital? Então, está dando apenas o tempo. Então, vamos lá. Capital, juros, taxa e tempo.
A única informação que está explícita no problema é o tempo, que está em 8 anos, né? Não deu capital. O que ele diz lá? Sabemos que um capital foi duplicado. Então, o capital foi duplicado. Então, se a gente colocar um capital, ele tem que ser a duplicação. Então, veja. Se eu colocar aqui um capital R$100, significa dizer que ele vai duplicar. Então, ele vai ficar 2 vezes 100, que vai dar exatamente R$200. Então, tem que chegar nisso aqui. A juros simples, a taxa, a que taxa foi empregada. Então, ele quer saber exatamente a taxa. Mas ele não deu ali o juros, tá? Então, nesse caso, ele tem que duplicar. Então, se ele tem que duplicar, mais uma informação que a gente pode coletar. Quando ele diz que duplica, ele vai chegar a 200. Então, se o capital era 100, então significa dizer que os juros também vai ser 100. Então, agora a gente já tem capital, já tem juros, já tem o tempo. Basta colocar na fórmula, né? Então, J é igual a capital vezes taxa vezes o tempo. A taxa é o que a gente está buscando. Então, nesse caso, como eu escolhi o capital 100, ele duplica, então significa dizer que os juros é o mesmo valor dele. Então, vou colocar aqui os juros R$100, o capital R$100, a taxa é o que eu estou querendo e o tempo 8 anos. Tá? E o tempo 8 anos. Se são 8 anos, então nós vamos ter aqui a multiplicação no segundo membro, 100 vezes 8, vai dar exatamente 800 multiplicado com I. Então, I, que é a taxa, vai ser 100 dividido para 800. E nós vamos encontrar exatamente 0,125. Então, nós encontramos aí esse decimal, né, 0,125. Se você pegar esse decimal, né, e transformar para a porcentagem, você vai fazer uma multiplicação e a vírgula vai correr 2 casas. Encontramos 0,125. Então, nesse caso, você vai fazer a multiplicação para encontrar esse valor em porcentagem. E como você multiplica, a vírgula corre 2 casas para a direita. Então, vai dar exatamente 12,5%. Como o tempo está em ano, então vai dar 12,5% ao ano. Tá? Então, resolução de mais um problema, exercitando a mente aqui no canal Rancho da Matemática. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e bom estudo e até a próxima.